Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias como essa que ouviremos hoje com o eterno comandante do Corpo de Bombeiros, grande amigo. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se em nosso canal 193 BombaCast, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Recebemos aqui com muitíssima alegria o nosso eterno comandante do Corpo de Bombeiros, grande amigo, Coronel Wagner Bertolini Júnior. Júnior. É isso aí? É isso mesmo, Paulo. É isso aí. Bertola, para nós somos íntimos e amigos, muito obrigado por você estar aqui com a gente, prestigiando o nosso podcast, se dispor aí do seu tempo para contar algumas histórias e histórias. Muito obrigado. Verdade, viu? Pavão, é uma honra para mim estar aqui em sua presença, que também é um cara que eu admiro demais. Martinho aí nos bastidores, a Cris, então eu estou realmente em casa, estou feliz demais. A gente vem para o bombeiro, a gente se sente em casa, né, Bertol? Muito, é maravilhoso. Muito. Tem uma saudade assim, que dói até no peito, mas a gente enfrenta e os amigos acabam nos confortando, né? Que maravilha. Bertol, a gente começa esse bate-papo, eu sei que você acompanha o nosso podcast, e a primeira pergunta é a mesma para todo mundo que vem aqui, você já até sabe que lá vai, né? Mas vamos lá. O que levou o pequeno Vagninho a querer ser policial e bombeiro? Pavão, eu ficava muito com minha avó e meu avô, que eles tinham idade e tal, então eu vivia praticamente com eles metade do dia, metade da semana, e eu sempre fui ousado, né? Então existia a minha grande vontade de empinar pipa no telhado da casa e por aí afora, roubava a escada, subia, quebrava a telha. E meu avô, apesar de tudo, nunca me deu surra ou coisa do gênero. Mas houve uma vez, e você lembra daquela época dos anos 70, metade dos anos 70, que existiam balões para tudo quanto era lado. E meu avô tinha feito uma cobertura plástica na área da casa com telhas de plástico. E balão para tudo quanto é lado. Uma noite caiu o danado da tocha, ela caiu em cima da telha de plástico e adivinha, começou um incêndio. Na casa do seu avô. Exato, comigo lá dentro, diabo a quatro, aquelas telhas queimando, né? Então soltar balão não pode, né? E naquela época já não podia, né? E aí o meu avô falou assim, vai lá, ele era português, vai lá, miúdo, pega a escada lá e sobe lá, eu te dou o esguicho. Aí eu falei assim, mas você não deixa eu subir no telhado. Agora pode. Aí ele falou assim, ó, outro valor mais alto você levanta, né? Aquele esquema, né? Cessa tudo e vai lá, né? E lá fui eu com aquela esguichinho de jardim e tal, e acabou apagando, não chamou bombeiro, nada e tal. Eu falei, nossa, legal, né, meu? E daí pra frente, sempre que via bombeiro, eu ficava reparando. Então, o posto de Santana não existia na época. Ele era dentro de onde hoje é uma faculdade ali na Brasleme, perto até do local físico atual. Você já era daquela região ali da Zona Norte? Sim, eu nasci na Zona Norte. E dentro da transportadora Lusitânia, chamar Lusitânia. O mundo gira e a Lusitana roda. Exatamente. Existia um posto de bombeiro com as viaturas lá. E eu sempre passava, olhava. E aí a vida vai te conduzindo, talvez, para o seu destino, né? Então ela vai te colocando as pessoas certas no local certo. Eu conheci um rapaz, um amigo meu, a gente estudava junto. Ele prestou para a Academia do Barro Branco. E eu soube que dentro da Academia do Barro Branco existia a possibilidade de ser bombeiro, e lá fui eu. Morava perto da academia, não sabia o que era academia, não tinha parente na polícia militar, não sabia absolutamente nada de militarismo. Mas fui lá para dentro da academia e no primeiro dia falei, quero ser bombeiro. Começou. Você é da turma de 87, né, Bertol? Exato. Então, você não fez CP, você entrou no CFO. Eu fiz um ano de CP. Ah, você é ponte aérea. Sou ponte aérea. Fiz um ano de CP. Você entrou então em 84, é isso? 84. Sangue azul, né? Sangue azul. Sangue azul. Fiz um ano de CP e prestei 2 vezes o CFO porque o exame foi anulado, lembra? Ah, é verdade, teve essa história aí. O exame foi anulado. Prestei 2 vezes o CFO. Passei 2 vezes o CFO. Que maravilha. Você terminou a academia e veio direto do bombeiro ou não? Você teve alguma Não, passagem? eu fui para o 4º Batalhão, noturna do 4º Batalhão, pelotão do telhado. Assumi o pelotão do telhado e olha, gostei. É uma coisa assim que quando você tem bom senso, você tem bons ideais e tal, é uma coisa que até te facilita a condução. Mas eu tinha aquela coisa de bombeiro, aquela chama que não cessava. E por mais que eu gostasse de onde eu estava, do horário, do pessoal, eu vim para o bombeiro em 90, fui fazer CBO.
Eu me lembro quando eu cheguei no bombeiro, você estava acabando o CBO. Nós somos daquela turma que você deve se lembrar, a gente veio direto da academia, né? Lembro. Mas eu lembro, né? Vocês estavam saindo ali do término, né? Do CBO. Ainda era aqui, né? É um CBO sofrido, né? A gente corria na Avenida do Estado, né? Aquelas coisas assim horrorosas. Meio de São Paulo. Do lado do tamanho do ATI. Então foi um CBO assim bem drástico. Né? E você, tenente, foi para onde, Bertô? Tenente, eu vim aqui para o primeiro GB, aqui para a Sé, vim ser motomec, né? E aí eu gostava muito, porque meu pai ele sempre mexeu com caminhão, trator, essas coisas, então eu fui criado praticamente no meio da graxa, né? E eu gostava muito de motomec. Aí eu me dedicava ao motomec do primeiro GB, chamei a atenção da manutenção. Então, caiu lá. Era aquela época que as importações estavam dentro do navio chegando. Sim. Então eles precisavam de oficiais e aí a minha transferência foi meio assim, olha, você está transferido, não reclama, amanhã. Mas eu gosto de onde eu estou, não quero saber, entendeu? Sabe qual era o seu apelido no meu CBO? Qual? Tenente Ziegler. É verdade. Tenente Ziegler. Eu adorava aquilo. Adorava o SI, dava aula do Ziegler pra gente. Eu adorava. Adorava não, você gosta dessa viatura até hoje. Gosto. Pô, viatura fantástica, alemã. Eu amo o Ziegler. Scania. Tá correndo até hoje, Bertô. E eu acho que vai correr muito tempo ainda. Eu falei, inclusive, para não descarregar, porque eu ainda acho que ela tem muito tempo pela frente. Maravilhoso. Fantástica a viatura. E foram quantos anos de Manu, Bertô? Você foi até capitão lá, eu acho, né? Não. Eu fui até tenente, aí eu fui colocado à disposição. O pai do Kiyoshi, o pai do Okuma, né, o Kiyoshi, me chamou para a central. Aí eu fiquei aqui um tempo na central. Que foi bacana pelas pessoas e tal, mas não é muito minha praia cadeira, né? Então eu sofri um pouquinho aqui no prédio. Até que então eu fui para a Casa Verde. Aí eu fui transferido para a Casa Verde e fui comandar a Casa Verde. Mas aí sim já capitão, ou não? Ainda aí como capitão. Como capitão. Aí já como capitão. E aí fiquei na Casa Verde um bom tempo. Fiquei praticamente toda a carreira de capitão. O tempo todo de capitão. Bom, pela minha lembrança, você... Bom, foi lá realmente na Casa Verde que eu acho que você teve assim a capacidade, a oportunidade, né, de realizar tudo aquilo que você tinha de realizar como comandante operacional de um sub-GB. Né? Eu tinha algumas ideias meio ousadas, até com tropa, com comando, né, Pavão? Então, a possibilidade de comandar um SGB para mim foi tudo, né? E eu tinha autonomia até certo ponto para conduzir do jeito que eu queria. Então, para mim foi muito legal. Foi uma época assim que só me gera saudade. Foi a melhor época da minha vida. Sem dúvida. Eu vou falar para você uma coisa, Bertô. Eu tenho uma saudade enorme do meu período de tenente, que eu acho que você tem também, mas a de capitão ela é especial. Né? É especial porque você tem um certo poder, você tem uma certa ascendência, você tem um certo respeito que às vezes o tenente não te dá. Então, eu como capitão, às vezes eu brinco, né? É óbvio que não é verdade, mas eu mandava mais do que às vezes como coronel. E o operacional está na nossa mão. Porque a ocorrência era minha, né? Então, a ocorrência era minha e era ali que eu estava em casa, praticamente. Estava em casa. Capitão, major, eu lembro que você teve uma passagem aqui também pela central de novo com o major, não teve? Major, sinceramente, não. Eu acho que não, viu? Porque eu saí como capitão, fui a major e eu não lembro onde eu fui. Acho que foi pro... foi pro primeiro GB. É verdade. Foi o primeiro GB, lembrei agora. Não foi na central, não, foi o primeiro GB. Foi o primeiro GB, que foi fantástico, o pessoal lá também, foi muito bem recebido. Aí de lá fui para Mogi como tenente-coronel, e de Mogi eu fui promovido e aí assumi como coronel full. Seu primeiro comando como coronel full foi a ESB? Como a maioria dos coronéis full do bombeiro, a gente coloca na ESB. Passamos por lá, né? Porque acho que a ESB é a nossa coletânea de bons costumes, ela concentra todas as nossas boas práticas e tal. Eu acho que é bom mesmo para o coronel ele comandar a ESB, é uma experiência fantástica. Olha, eu vou dizer para você que dos meus 5 anos de coronel, a experiência da escola é inesquecível. Sim. Todo mundo, realmente, o coronel, quando é promovido, tem que passar pela ESB. Tem que passar pela ESB. E fora a injeção de ânimo que a gente recebe lá. Aquilo é revigorante, né, doutor? A ESB é quase como um cofre forte de todas as boas práticas do bombeiro. A gente pode até não ter efetivo, não completo efetivo, mas tem que ter uma unidade que concentre o germe, o gene que vai, no futuro, talvez, fazer o bombeiro revigorar, renascer com efetivo, talvez com uma nova tecnologia.
mas existem boas práticas, conhecimentos que precisam estar guardados e é ali que a gente guarda. É um manancial de conhecimentos nosso. Exato. Doutrina e doutrina operacional, doutrina técnica, realmente a escola tem essa capacidade e tem que ter, né, Bertol? Exato. Exato. Eu acho que é um banco de sementes, entendeu? Todo o conhecimento do bombeiro, toda a experiência de todos esses anos, de todo esse pessoal que passou aqui, eu acho que ela tem que ficar concentrada em um lugar e a ESB é o melhor lugar. Bertol, vamos voltar um pouquinho no seu período de tenente ainda, né? A gente foi tenente junto, tirava a área. Qual foi a... Sei que tem muitas, né? Mas falar qual foi a ocorrência. Tem muitas, mas uma ocorrência que você lembra, você tem na memória. Tenente. De tenente. Então, eu gostava muito da Casa Verde e essa daí acho que é uma coisa que na minha carreira eu sempre falava para todo mundo, né? Pavão, eu, como todo cara deslumbrado, eu me formei como bombeiro, eu vivia com aquela farda, eu tinha um orgulho da farda, talvez eu fosse um pouco laissez-faire no início da carreira. Então eu vivia como tenente deslumbrado, talvez pelas estrelas no ombro, até que um dia, né, isso eu conto, não me importo de contar 20, 30, 40 vezes, vou morrer contando. Até que um dia, dando ré no AB 273, no Scania, né, existiu o 270, 271, 272, AB 273, com o soldado brasileiro de motorista, dando ré, eu ouvi o endereço da minha avó cantando no rádio. É uma experiência que eu vou contar para você assim, eu não quero para ninguém, entendeu? Ninguém. Na época não tinha celular, eu abri a porta daquele Scania, pulei lá de cima, fui por orelhão, liguei para casa, falei, o que está acontecendo na casa da avó para minha mãe? Não sei. Eu falei, eu estou indo para lá. Aí você chega lá, você ouviu no rádio? No rádio, e radiou a ocorrência. No endereço da sua avó. Sim, porque era um endereço, uma rua que é Loft Green, uma coisa assim, Santigal, desculpa, Rua Santigal. Então quando eu ouvi Rua Santigal, eu falei... Não era um nome muito comum. Não era um nome, aí dá o número, eu fiquei ainda sabe quando o teu espírito fala assim, não é a mesma casa, né? Aí eu liguei para mim, que número que é a casa da avó? Ela falou, tal. Eu falei, é lá. Eu tô indo para lá, vai para lá. Chegou lá, você vê sua avó, a mãe do seu pai, caída na horta, né? Com um ataque cardíaco, né? Cheguei primeiro ainda, né? Sabia o caminho. Aí você começa a ver o valor que você tem, né? O valor que você carrega, né? A importância que você carrega, porque o negócio é com você. Você está atendendo o teu espírito, entendeu? Você não está atendendo mais uma pessoa que você nunca viu, você está atendendo você, cara. Aí o negócio dói, entende? Aí você vê seu pai, chega a sua mãe, você com a sua avó, e aí você começa a entender o valor de um bombeiro. E eu fui assim, foi na dor, né? Aí de lá para cá, cara, eu vou te ser muito franco, eu mudei assim minha forma de agir, eu me dediquei mais, eu prestava mais atenção nas coisas, eu não tinha tempo livre, se eu precisasse eu ficava, eu não tinha mais tempo para mim. E foi por isso, porque inclusive naquele dia que eu assumi, Pavão, que a gente quando assume a prontidão de manhã, tem aquela checagem, passa serviço, vem o sargento, fala a OR tal tá baixada e tal. E eu lembro ainda que a OR que poderia atender minha avó com mais rapidez, ele falou assim para mim, a OR de tal posto tá quebrada. Eu falei, paciência. Olha. Entendeu? O que eu vou fazer? Tá quebrada, né? Então, tudo bem. E lá foi o dia. Até que aquela OR fez falta. E não fez falta para uma pessoa que não fez falta para mim. Entendeu? Então eu entendi o valor da dedicação. Aquilo mudou minha carreira. Aquilo foi um marco, assim. Dali para frente eu virei um terror. Se você me perguntar qual que foi a ocorrência mais difícil, talvez tenha sido essa. E você era tenente esse período? Tenente. Você sabe que eu vi na sua fala, que eu já conhecia, lógico, né? Eu já ouvi você contar essa história, mas eu começo a lembrar também de colegas nossos, né? Não vou citar nomes aqui, mas você sabe que tiveram, né, essa experiência, né, de atender o próprio familiar, né? Ou o familiar precisar do bombeiro e ter que ir lá. E são pessoas, Bertol, que como você, e todas elas, hein? Depois dessa experiência foram homens que provocaram grandes mudanças na instituição. Foi verdade. Sempre foram promotores de grandes mudanças. Posso falar um que já não está mais entre nós, que foi o Coronel Lemes. Lemes, que é uma sumidade, né? O Lemes, eu encontrei o filho dele esses dias. O filho dele é civil. Ele teve essa, eu não sei nem como é que chamar isso, né? Mas teve a experiência, né, de atender o próprio filho no acidente. O carro do filho dele caiu do viaduto. Eu estava de serviço, acho que na Casa Verde. Né? E o Coronel Lemes foi um dos principais articuladores para a criação do resgate. Foi uma tragédia aquilo.
Para ele foi uma tragédia. Foi. E eu, no decorrer da carreira, eu cruzei com muitas ocorrências que envolviam pessoas conhecidas. Então, assim, foi surreal. É como eu te falei, né? Os fatos vão se encadeando na sua vida como se fossem balizadores para você tomar tal caminho, tal caminho. E para mim, realmente, eu fui conduzido. Nesse ponto, eu fui conduzido. Eu não tomava muita... Eu acho que todos nós. acho que tinha uma rédea de outro lugar que vinha e falava assim, você vai para lá, vai para cá. Não tenho dúvida. Então eu fui conduzido para isso. Então. Uma coisa que eu lembro, uma ocorrência que eu lembro também, Bertô, porque você estava lá também, e eu acho que você estava no CAO. Foi a segunda queda do avião da TAM. Foi. Né? Que foi em 2007. 7, né? 7. Eu era capitão, estava no 3º GB. E tem uma história curiosa, porque eu tava morando a 2 quadras dando cair o avião lá, na época. Mas eu me lembro de você. Por que eu tô contando essa história? Porque você tava no CAO, né? Você não tinha obrigação nenhuma. De estar lá, né? Eu me lembro de você chegar à noite lá no. Verdade. Você lembra disso? Lembro. Chegou você e o Correia lá. É verdade. Eu lembro disso até hoje. Verdade. Cheguei assustado. Falei, o que esses caras estão fazendo aqui? Os caras estão no CAO, meu. Não. Mas é o espírito, né, Bertô, que você sempre teve, né? Sempre brigavam comigo e tal, porque eu ia pra ocorrência e tal, mas sou franco para você, eu não ia para mandar, eu ia realmente para participar, para ajudar, porque eu acho que não era eu, talvez, era alguma outra coisa maior. Não estou falando que eu faria diferença ou coisa do gênero. Às vezes faria diferença para mim, e fez, né? A maioria das que eu fui, eu participei de um monte de ocorrência, né? Elas permeiam minha alma, assim, mas eu vejo que tinha motivo. Todas que eu fui, eu acabei ou ajudando alguém. E talvez, às vezes, eu me ajudava mais do que ajudava alguém. Na hora a gente não tem essa percepção. Não, né? não tem. A gente saca isso depois. Não tem. O Memorial da América Latina eu ia chegar lá, essa era a minha próxima pergunta. É uma que também me marcou, viu, Pavão? Porque eu não tinha nada que estava. Ali você era major, né? Era coronel full. Coronel, pô, imagina. Eu era major. Eu era major naquela época. Eu era coronel full, cara. Eu era coronel full. E assim, vou te ser franco, eu não tinha que estar ali nunca. Eu nunca. Todos os fatos, eles comungaram por uma participação minha que sabe, eu tinha ido como coronel full, eu tinha ido fazer, agora está na moda até a prevenção do câncer, né, o exame de toque, tal, próstata, aquele papo, e eu voltei do exame, voltei meio atrapalhado, eu falei, olha, eu não vou para o quartel não vou para a ESB não, eu vou para casa, já era umas 3, 4 horas da tarde, e a viatura tomou outro rumo. Quando tomou outro rumo, eu vi as viaturas passando em cima da ponte da Casa Verde, do Limão. Limão, lá é Ponte do Limão, é verdade. A ponte do Limão, e eu peguei e liguei o rádio do carro do coronel, que você sabe que não funciona bem também nas frequências do bombeiro, né? Aí eu liguei para a central, falei, o que está acontecendo? Tá pegando fogo no Memorial da América Latina. Eu falei, tá, eu estou ouvindo, mas eu não consigo transmitir. Aí sintonizei lá, beleza, desliguei, falei, vamos para lá. No caminho, Pavão, pediram a UR, pediram a USA, e o Cobom negou. Falou, olha, não tem ainda a vítima e a USA não vai sair do quartel por enquanto. Eu não sei por quê, eu nunca tinha entrado na rede. Eu dei um jeito naquele rádio, eu não sei. Eu tinha um HT. E como eu estava perto, eu peguei o HT, e falei, Casa Verde, é o comandante do CBM, o comandante do CBM, da ESB, não sei nem onde eu estava. Eu falei, é para mandar a USA. É para mandar a USA. Assim, de verdade, deve ter até gravado. E aquele, né, bater o pé foi a USA. Cara, a USA. A USA naquela ocorrência, ela fez uma diferença para você. Aquela moça. Como é que chama? A médica? A médica, ela não ficou no sistema, coitada. Ela até tentou e tal, mas saiu do sistema. Saiu. Ela era estagiária. E a USA, parece que eu estava adivinhando, assim. Eu falei, nossa, sabe? Aí cheguei lá, me deram uma capa, que eu estava sem a capa, não tinha nada, minha equipe de serviço. Não estava no meu carro. E me deram uma capinha que eu fiquei todo preso, eu parecia um leprechaun com a capa. Aí eu tava lá na ocorrência incomodado. Aí de novo, vem aquela voz na tua cabeça, chama outro área. Aí eu liguei pro Cobom, falei, manda outro comando de área que o negócio aqui tá esquisito. Tem uma fumaça aqui, que sabe aquela coisa que bombeiro sente, sabe? Tem uma fumaça aqui que não é normal, você corta ela com a faca, é um treco, é sinistro.
chama outro comando de área. E pá, aí passou um tempo, eu lá incomodado, o cara vendo como é que ia fazer, se ia entrar, se não ia, me deu o estalo, eu falei, eu vou lá fora, vou ver se o outro comando de área chegou. Foi o que me salvou. Porque aí eu comecei o deslocamento pelo corredor, e foi onde que deu o flash. Aí eu tive tempo de sair, porque se eu não tivesse ido ver o comando de área chegando, eu também tinha dançado. Como dançou o Palumbo, Robertão, e eu sem EPR, sem nada, só com aquela capinha que parecia um... Eu não me lembro, não. Claro que você estava nesse momento, eu não lembro do número de quantos foram hospitalizados, mas eram... eu tava. Não, você foi um. Eu fui. Mas eram quantos? Eram 20? 20. Né? 20. Me pegaram lá, viram a minha saturação, falaram assim, você não pode estar nem de pé. Eu falei assim, mas eu tô tão bem. E lá fui eu pro HC e ficamos todos. Mas eu estava muito preocupado com o Betão, com o Bezerra. Você chegou a tomar o antídoto do como é que chama lá? Agora fugiu. Cianocopobalamina, uma coisa assim. Que não tinha, né? Não, que não tinha. Mas eu não cheguei, não. Eu comecei a saturar melhor depois. E aí me mandaram embora no dia seguinte. Mas o Betão e o Bezerra realmente ficaram num estado bastante crítico. Complicadíssimo. Olha, ali eu vou dizer o seguinte, a gente já viu o bombeiro bater na trave muitas vezes, mas ali não bateu na trave, ele bateu na trave, girou na linha e saiu. Terrível. Aquela terrível. Eu fui para lá, Bertô, eu era major comandante do primeiro. Eu fui acionado depois que aconteceu isso. Eu lembro que me ligaram no celular e falaram, vai para lá porque deu uma caca lá. Fui eu e o Natália, lembro até hoje. Nós chegamos lá, a cena eu nunca vou esquecer, né? Os bombeiros ainda estavam do lado de fora, sendo atendidos, porque a gente não conseguiu lembrar o nome da médica aí, né? Um quadro assim, horroroso, né? A gente não sabia se tinha mais gente lá dentro ainda, né? E a gente vendo ali cabo, soldado, sargento, capitão, coronel atingido, olha... uma cena que eu não gosto de lembrar, Bertão. Até um coronel full que era eu. Eu não gosto de lembrar daquilo, cara. Foi realmente aterrorizante. Foi. Né? Cheguei ali, sei lá, 20 minutos depois, melhor não me lembro, mas foi uma cena aterrorizante. Mas tem um detalhe, né, Pavão? Tem aquela coisa assim que não tem filme, não tem nada, mas assim você vê o poder da instituição, né? Porque quando os dois estavam desaparecidos, deu aquele frenesi nos bombeiros que estavam ali. O comando de área novo tinha acabado de encostar. E eles assim, nós temos que achar os dois. E se você olhasse o prédio pegando fogo e aquela fumaça saindo, você falava assim, é impossível. Impossível entrar aí. Só que os caras fizeram o impossível. Então eles viram a luz do HT, um LED no meio da fumaça negra. Aí deu aquele frenesi. Eu no meio também, a gente começou assim, parecia formiga trabalhando em busca deles, cortando, um cortava aqui, o outro já punha a escada. Eu lembro que a hora que eu vi, como a escada estava com 6-4 bombeiro em cima e ela... Naquela face que dava para a rua... Eu cheguei nesse momento, que dava para a rua na entrada do memorial, eu me lembro. Aí a escada começou a envergar, eu lembro que eu e mais a gente foi para baixo da escada e colocou as costas para ficar segurando a escada, com todo mundo em cima. No ângulo que ela estava envergando muito. E a gente ficou de anteparo da escada. Eu fiquei coronel full, eu estava lá embaixo da escada para ela não envergar e tirar os dois de lá. Eu sei que... Aí na foto eu tô aqui, ó. Eu tô embaixo da escada. Eu tô com as costas segurando a escada. Entendeu? E no fim os dois saíram, se recuperaram, voltaram a trabalhar. É um negócio assim fantástico. Mas eram dois caras... Olha, eu vou falar, cara, mão de Deus antes de mais nada, mas eram dois caras muito fortes também. São né? fortíssimos. Nossa, o Robertão. São fortíssimos. Cara, um cavalo. Cavalos, né? O Oscar e ele, assim. O Oscar e o Robertão. Mas assim, foi. Ao mesmo tempo que eu vivi momentos de terror, eu vivi também momentos assim de esperança, porque eu vi o poder do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo numa ocorrência terrível, entendeu? A gente não deixou ninguém para trás. Eu me lembro, Bertoldo, depois de tudo isso, todo mundo socorrido, começou a vir as notícias, né, de como é que estava o estado de vocês lá, e a ocorrência continuou, né? E eu me lembro, cara, eu não lembro o horário, mas eu saí dessa, nós, né, que estávamos lá, saímos dessa ocorrência de madrugada, né? Quase um dia seguinte. No dia seguinte tinha guarnição lá ainda, né? Então eu acho que quando a gente fez, Bertoldo, aquela homenagem lá no mesmo lugar, né? No dia do bombeiro, com a entrega da medalha para aquele pessoal, você é um deles. Cara, foi uma catarse, né? Tipo, puta, superamos isso aqui. Superamos esse auditório, entendeu? Foi fantástico mesmo. Eu lembro daquela ocorrência assim, com
com orgulho. Eu não vou dizer para você que foi. E às vezes a gente enfrenta até certos inimigos internos, né? Porque esse é um problema do bombeiro também, né? Existe uma corrente que fala assim que quando não tem vítima, você joga água de fora. Você não se coloca em risco, você não se arrisca, né? Eu fiquei até meio chateado na época, porque a gente quase morremos, né? Entendeu? Nós quase perdemos 2 bombeiros. A maioria dos 20 que foram internados foram os 20 que tiraram os 2 lá de dentro. Porque a fumaça, meu, Sim. ela não nos incomodava, entendeu? A gente tinha que tirar os 2 de lá de qualquer jeito. Então a gente foi parar tudo no hospital. Mas aí a turma falava assim, pô, não tinha ninguém dentro do auditório, para que vocês iam entrar? Para que vocês estão preservando? E me lembra uma história. Às vezes a gente se arrisca, não pela vida em si que corre risco, a gente se arrisca pela vida da pessoa em sociedade, né? Então, há um caso clássico, eu não vou entrar em pormenores, de uma empresa que queimou até o talo e depois o bombeiro falou assim, ainda bem que não morreu ninguém, né? E o proprietário bravo pra caramba, porque a empresa dele queimou inteira, né? Ele fala assim, essa empresa aí realmente eu tenho seguro, eu vou embora no meu Jaguar. Mas os 100 funcionários que eu tinha, esses não vão ter mais empresa para trabalhar. Fora as famílias, né? Fora as famílias, entendeu? Então você fala assim, pô, quantas pessoas que não foram afetadas, quantas pessoas a gente não salvou de uma vida em sociedade medíocre, Sim. Entendeu? Num prédio que não tinha ninguém dentro. Exato. Então, aquele prédio do memorial era um patrimônio da população paulista, tinha obras de arte importantíssimas dentro. A obra da Tomiotaki que ela refez, né? Exato, em vida ela entendeu? conseguiu refazer. Era um auditório importante, então a gente se arrisca, não só às vezes, tem uma pessoa lá dentro, não, tem tudo uma coisa que orbita em volta daquilo que a gente também é responsável. Então é uma coisa assim que para os bombeiros, talvez na escola eles tenham que aprender, que não é só a vida que em risco de seja extinta, tem outras vidas que correm risco também, mesmo que não estejam lá presentes. Então, o Bombeiro de São Paulo é uma potência, e ali eu vi, essa é a verdade. Olha, Bertô, a gente acompanhou, né, você também, a gente chegamos a ser coronéis juntos, né? Sim. Uma coisa que eu sempre falava, me enchia de orgulho, Bertô, quando eu cheguei na ocorrência do Paysandu, que foi quase uma tragédia, né, para 3 bombeiros nossos, né? E eu vi lá a estrutura da gestão da ocorrência montada. Foi a primeira vez, confesso para você, Bertô, que eu falei, puta, conseguimos. Porque foram anos, né? Anos, né? De a gente insistir, e muita resiliência, insistir, e o SICOI, e a doutrina de SICOI, e treina a gente, enfrenta a dificuldade, até que você chega no lugar e fala, é isso aqui. E ainda tem muito a melhorar, mas assim... Sempre tem, né? Mas a gente, assim, ali pra mim, pelo menos, foi uma coisa, eu falo, cara, puta, estamos chegando naquilo que a gente imaginava. Né? Um bombeiro que tem resposta. Um bombeiro que tem resposta, que tem organização, que tem gestão operacional, de logística, de pessoas. Fantástico. Né? A gente tem a obrigação de trazer um pouco de ordem no caos, né? Você nunca consegue colocar o caos ordenado, bonitinho, né, pintadinho, mas pelo menos diminuir um pouco aquele caos, você traz ordem para o local, você traz capacidade técnica, isso aí é o que vale para uma instituição como o Corpo de Bombeiros. Eu digo sempre, Bertô, nós somos de uma geração, né, que o bombeiro sempre evoluiu. A verdade é essa. Se a gente pegar aí, a gente tem muito. Nosso arquivo histórico é muito rico, né? De fotos, de história, de uma série de coisas. Quer dizer, o bombeiro sempre evoluiu. Sempre. Mas eu acho que teve nós somos de uma geração, e não foi só o bombeiro, acho que é a sociedade como um todo, né? Que teve uma curva de evolução muito forte, né? Você tem essa percepção também, Bertô? Tenho. O bombeiro ele se profissionalizou de um jeito que apesar que, olha, a velha guarda é muito importante, porque eu tenho um quesinho de velha guarda na medida do possível que eu sempre estava junto da tropa, né? Então, é mais ou menos como, sei lá, um diretor de uma Toyota apertando parafuso às vezes lá na linha de montagem, né? Então eu não sou o melhor cara talvez para falar isso, mas aquele meu velho avô que me inspirou às vezes até a subir no telhado, ele me inspirou também em outros voos, né? Ele era pastor de ovelhas lá em Portugal, que você é português também, né? E ele falava que na aldeia dele lá só tinha cabras e pedras, né?
Quem foi para Portugal sabe, né, o que eu tô Eu falando. entendo exatamente o que você tá O falando. interior de Portugal, então é pedra, cabra. É mais pedra do que cabra, inclusive. Sabe? Não tinha muito o que fazer, cá entre nós, né? E ele era pastor de ovelhas, né? E ele falava assim: olha, Mildo, parece até que eu te falei, né? Os balizadores da tua vida, né? O bom pastor tem o cheiro de suas cabras. É isso aí. Entendeu? E tá, entendi, tá. Mas aí quando eu estava à frente da tropa na Casa Verde, ou mesmo como coronel fui em Alemoa, cheirando fumaça e tal, eu lembrava do meu avô. Eu falava assim, realmente acho que eu tô com o cheiro das minhas cabras. Seu avô, ele tem aquele negócio chamado de sabedoria. Realmente as cabras, elas me respeitam e eu as respeito, entendeu? Mas perder o cheiro. Os lobos não nos atacam. Se a gente fizer uma analogia assim com o lobo, como ocorrência, incêndio e tal, eu tô conseguindo eliminá-los, né? Então eu me sentia bem, assim, junto da tropa, e talvez seja uma diferenciação dos coronéis do bombeiro. A gente participa das grandes ocorrências. Né? Se você pegar a gente nunca se desvincula completamente do operação. Por mais que você queira, a gente nunca. Pode tirar serviço até como oficial superior. Né? Exatamente. Né? Que talvez seja o que está faltando no Brasil. Talvez seja sair dos escritórios, sair dos gabinetes, magistrados e tal, descer na rua e ver o que acontece realmente. Conhecer o cheiro da cabra. Exatamente. Né? Então eu acho que os oficiais do bombeiro, a instituição Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo pratica muito bem isso. Então, em Alemoa, eu, Armani, Duarte, Aurélio, todo mundo lá irmanado para evitar aquele caos. Então eu falo, gente, tem 4 coronel full aqui. Não mal conhece. Sabe? E não era demérito. 4 de 7, né? Exato. Né? E não era demérito, era assim... e também a gente, qual que era a diferença que a gente fazia? A gente estava com as cabras. A gente estava cheirando com as cabras. A gente tava, faz toda a diferença. Entendeu? A gente estava à frente do nosso, entre aspas, exército que estava combatendo aquela ocorrência. Então, é uma grande diferenciação do Bombeiro de São Paulo e eu acho que não se pode perder. Eu me lembro uma vez de um comandante nosso, né, ele falando que foi o Repúdio, ele vai vir aqui. Grande comandante. Ele contando mais alto, assim, pô, mas a minha família falava, pô, você era tenente, você tirava serviço, né? Então você não ia pra casa porque você era tenente. Aí você foi a capitão, você é mais, né? Mas, pô, você continua não vindo. Pô, você é coronel comandando bombeiro e continua não vindo. Bem menos, né? Eu acho que é uma das poucas carreiras que só piora, né? Só piora. Só piora. Eu como coronel full, cara, nossa, talvez as piores ocorrências, porque, sei lá, precisou, né? Então eu tenho esse orgulho. É que assim, como tenente, quem é que cobra a gente? Não precisa cobrar a gente, mas assim, você tem lá o seu comandante de sub-GB, o seu comandante de GB, o CBM, né? Mas quando você está na gestão, alta gestão, coronel, quem liga para você é o governador. É o secretário de Segurança Pública, é o senador, e aí? Pô, em Alemoa, a Dilma ligou para mim. Porque o porto estava fechado e estava prejudicando as exportações do Brasil. 10 dias ficou. As exportações. Aí eu falei, olha, não dá para abrir. É um negócio assim. Dá vontade de falar, dá para tomar uma antes, né? A gente está meio atarefado aqui. Não é tão simples quanto parece. É, né? O peso da responsabilidade, né, Bertô? Sabe? A gente faz umas coisas às vezes, Bertô, eu acho que você tem, claro, tenho certeza que você tem essa percepção. Às vezes a gente treina umas coisas no bombeiro, né? Não só da gestão operacional, a logística, como eu já disse. Você fala, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Você descobre por que você está fazendo aquilo quando acontece esse tipo de coisa. Exato. Sabe? A gente é meio conduzido, né? É um treco meio esquisito falar, você é pedante. Não, eu sinto que na minha vida profissional e tal, eu era conduzido, eu era assim, manobrado por forças talvez que... e olha que eu sim, sou meio agnóstico e tal, mas que não era tão simples assim a minha carreira, não eram decisões minhas às vezes, era uma coisa que acontecia. Eu fui manobrado, se você me perguntar. Mas é verdade. Fui manobrado. Como você foi, tomou atitudes e tal, nós, né? Que vão fazer efeito depois, né? Entendeu? Um negócio bacana, eu acho lindo. Eu acho que quando você tem bom coração, bom caráter, gosta do que faz, talvez facilite isso. Né? E uma coisa que o bombeiro tem, todos nós temos, e você tem muito, é essa vontade que a gente tem de transmitir o que a gente sabe. Demais, demais. Eu estou aqui, inclusive, para isso. Estamos, né? Eu acho que não cabe a mim guardar certas histórias, entendeu? São histórias que têm que ser perpetuadas, ditas, né?
E isso aqui é importantíssimo pra gente, né? Que bom. Bertô, você está aposentado há... Sei lá. Eu também não sei, mas precisa contar. 6 anos? 5 anos? Não tem 6 anos. 5 anos, acho. Já fez 5? Acho que já. É muito rápido, né? É muito rápido. Bom, você já falou que você tem saudade, claro, né? Como todos nós temos. Mas do que você tem mais saudade? Tenho saudade dos amigos. Eu tenho saudade dos amigos, eu tenho saudade do companheirismo, eu tenho saudade da minha farda. Eu vou te ser franco, viu, Pavão? Eu não sei se você passou por isso, mas o último dia ele vem desde que você entra, né? Já Claro. começa a contar o tempo. Gira ampulheta, como diz minha esposa. Gira ampulheta, né? E às vezes você não percebe a areia caindo, né, cara? Mas assim, nas últimas horas eu percebi os últimos grãos. Assim. Eu olhava para cima, eu falava assim, gente, Tá acabando. Tá, vai cair o último, eu não quero, né? E aqui nesse prédio aqui do lado, eu senti assim, talvez uma tristeza profunda, que eu sabia que 5 horas da tarde, 6 horas da tarde eu ia tirar a farda e nunca mais a colocar. Eu senti. Você sentiu isso também, Senti né? também. Então, foi assim, era uma dor imensa. E eu ficava aqui 3 horas da tarde, 4 horas, eu falei, para onde eu vou, cara? Aí eu não sabia para onde eu ia, aí me deu um estalo, verdade. Aí me deu um estalo, cara, eu falei assim, eu vou ligar lá para academia. Aí acho que estava aquela tenente Kátia, que era chefe do Grêmio. Sei. Filho do Amaral. Aí eu liguei e falei, será que você podia reunir o Grêmio para mim? Ela, por quê? Não, porque eu queria terminar onde comecei. Aí ela reuniu, eu queria terminar onde está o mais novo, talvez a voltar para o bombeiro, para ele carregar minha história, entendeu? Eu queria terminar onde eu comecei. Aí ela reuniu o Grêmio, cara, eu me acabei ali. Eu fez o meu relógio assim, ele terminou, deu 6 horas assim, eu estava junto dos futuros bombeiros que iriam talvez ser coronéis full depois de 30 anos. Então eu me senti bem, cara, eu me senti assim, completo. Eu falei, nossa, acho que eu estava no melhor lugar possível. Ah, não tenho dúvida. Eu, uma semana de aposentar, eu fui com ela, com a Cris, eu fui na academia do Barro Branco. Foi também? Puta, fala aí, né? Entrei na sala de aula do meu primeiro set. Chorou? Pô, chorei, né? Aquele dia, meus olhos, os alunos assim não acreditavam, falavam, meu, que cara, que coronel full que é esse, cara? Eu falei, não, eu sou um coronel full como os outros bombeiros e os outros coronéis full, Bertô, vocês aqui não sabem. A vida é a melhor escola que a gente tem. Aliás, é a nossa bendita escola. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na academia do Barro Branco como coronel. Aí eu elaborei a seguinte teoria. O Willo Xavier, quando ele escreveu a canção da Escola de Oficiais, ela começa com assobio, né? Não é verdade? O estribilho é com assobio. Aí eu descobri por que ele fez isso. Que é para o biquinho esconder o choro. E sabe que é verdade, né? Não sei nada. Verdade, cara. Porque... Pô, eu ali, Coronel Fu, aquela molecada, puta que... Não tem como, né, Bertão? Cara, é verdade. Aquela academia, ela é fantástica. Olha o que a gente deixa no cenário aqui. A gente deixa aqui, ó. É fantástica. Nossa vida, né? E eu, como eu te falei, o balizamento vinha daquela época, porque não é como hoje, que você, como falava que queria ser bombeiro no meio da academia do Barro Branco em 84. Eu passei por isso. Eu tava perdido, né? Todo mundo me acabava, né, cara? Só que, como eu te falei, né? Alguma coisa buzinava em mim que eu anotava, isso foi uma verdade. Como meu avô me contava, né? A frase do meu avô que eu nunca esqueci, tinha algumas aulas, cara, que isso é importante, né? Aí eu anotava, eu lembro de uma aula lá do Clausewitz, Teoria Geral da Administração. Clausewitz. Eu nunca esqueci, cara. Eu esqueci tudo da academia, mas algumas coisas, aí eu anotei assim, evite o estado de dúvida. Tome uma decisão mesmo que não seja mais acertada. Isso aí. E eu levei a minha carreira inteira. Então eu estava na ocorrência às vezes, eu falo assim, eu não posso ficar marcando passo, eu tenho que tomar uma atitude. Toma uma decisão. Exato, né, meu? E é o que se espera do oficial, né? O cara fica te olhando, o que a gente faz? E olha, foi com a experiência, é a melhor coisa que tem, porque a probabilidade de você tomar uma decisão errada, ela vai caindo conforme sua grande experiência que você adquire, né? Então, assim, ia facilitando a minha vida, até como coronel full depois, né? A gente chega a full, você tem às vezes umas decisões assim, estapafúrdias, você tem que fazer, que eu tenho que decidir isso, tem. E é solitário. E é solitário, você sabe o que eu estou falando, né? Eu nunca me senti tão só como coronel, né? Eu nunca me senti tão só, né? Assim, fraco que eu digo, não de poder, mas assim,
a mente, assim. Parecia que eu estava isolado no meio de um deserto aqui, né? E com o problema na sua frente ali para você decidir, né? E eu sempre decidia baseado nisso. Eu falava assim, olha, eu não posso ficar marcando muito passo, eu não tenho tempo, eu vou tomar uma decisão. E a gente via que às vezes eram boas decisões, né? Eram boas decisões. Ou pelo menos a melhor que você poderia tomar naquele momento com as ferramentas que você tinha e com o que você sabia. Sim. Eu acho que se eu tivesse que deixar um conselho para os bombeiros, eu falaria isso. Não fica marcando passo e vê o que você sabe, vê o que tem dentro do coração e age da melhor maneira possível dentro das possibilidades, entendeu? Mas não fica na dúvida, não fica perguntando, porque o incêndio não te espera, né? A vida não espera. A vida não espera, as ocorrências não esperam, né? Os grandes desastres do bombeiro, eu acho que foram às vezes porque o cara ficou titubeando, né? Ele ficou, saio daqui ou fico aqui? Será que dá para eu ficar mais ou sai? Sabe? Sai. Então sempre foi isso. O reloginho apitou, sai, meu amigo. Exatamente. Entendeu? Você está desconfiado, vai embora. Entendeu? Então, às vezes eu não desconfiava e deu certo. Então, sei lá, a vida é assim. Bertô, a gente está encaminhando aqui para o nosso final, né? Que pena. É um bate-papo muito mais rico que isso, né? A gente tem muitas histórias, todos nós temos, você tem uma história riquíssima, mas a gente tem mais ou menos o formato aí do tempo de duração. Mas já te agradecendo pela sua disponibilidade. Eu vou falar aqui, Bertô, não foi fácil trazer isso não, hein? Posso contar a estratégia que eu fiz, não? Pode contar. O Bertô não atendia, viu, o telefone, Martinho, que ele sabia que eu ia convidar ele, né? Então ele via meu nome lá e ele não atendia. Só que ele tá trabalhando junto com o Guidete da turma, né? Falei, agora eu pego, eu liguei pro Guidete. Guidete, o Bertolini tá do celular, passo pra ele. Como a gente tá ensaiando também faz uns 3 meses trazer o Bertolini aqui, né? 3 meses, muito mais que 3 Poxa, Pavão, mas é assim, eu vou te ser franco, viu? Eu morro de saudade de vir aqui, cara. É um negócio assim que, nossa, é inexplicável, cara. É inexplicável. Eu não sei se eu tenho saudade de mim, se eu tenho saudade do local, se eu tenho saudade... É tanta saudade que até dói no peito, cara. Mas eu vou aproveitar que você está falando isso, né? Você é uma pessoa que todos nós, de uma certa forma, a gente se reinventa, né? Sim. E como é que você se reinventou? Cara, eu me reinventei na base dos amigos também, né? Então eu tô lá com o Guida, lá trabalhando, me formando num assunto totalmente diferente do meu. Mas assim, todo dia eu lembro do bombeiro, pô. Todos nós. Todo dia eu lembro do bombeiro. Você sonha com ocorrência ainda? Sonho. Eu direto, cara. Todo dia eu Tocou o alarme, eu perdi a corrida. Todo dia. Não tem um dia que eu não levanto da cama e eu fico procurando minha farda. Sabe aquela coisa que... A farda faz... Como é que é? A farda sai da gente, mas a gente não sai da farda. Acho que é a farda da alma, né? É uma pele, né? Que você coloca na alma e essa ninguém tira, né? Então... Eu vejo assim, dói às vezes, na Casa Verde, eu não passo nem na frente às vezes, eu dou a volta, cara, porque... Eu acredito que você sabe que eu tô falando, né? Eu te conheço. Porque eu olho assim, os olhinhos até lacrimejam e falo assim, nossa, que coisa. Agora me chamaram para ver os ASEs novos que compraram pro bombeiro. Cara, eu sou franco, você sabe o que eu tô falando. Se fala assim, ó, quer voltar como soldado? Volto. Dá pra dar a segunda volta? Dá pra voltar como soldado e tirar mais 30 anos? Eu volto. Eu gosto tanto que eu volto. Sabe? Não é frescura, não é mentira, não. Porque acho que fez tão bem pra minha alma, fez tão bem pra tanta gente que não tem coisa igual. Ser bombeiro é a melhor coisa do mundo. É fantástico. Cara. É fantástico, né? Mas, Bertô, olha, muito obrigado de você ter aceito o nosso convite, estar aqui conversando com a gente, contando a sua história. Eu aproveito para agradecer a você, não só por ter vindo, mas por toda a sua história no Corpo de Bombeiros, pelo seu legado, pelos seus conselhos, pela sua amizade. Confesso aqui, você foi o primeiro cara que deu a dica que você é promovido a coronel. Você lembra o que você fez? Não lembro. Você me deu a chave do elevador do 7º andar. Lembra? Falei, amor, acho que eu vou ser promovido a coronel, porque o Bertolini me chamou e me deu a chave do elevador. Eu era meio assim. Isso foi acho que 2 dias antes. Intrigante, né? 2 dias antes de eu ser chamado no QG, o Bertolini vai lá e me dá a chave do elevador. Você vê que eu não te falei que você ia ser promovido. Não, você só me deu a chave. Mas olha, Bertolini, muito obrigado mesmo. Pessoalmente agora é a gratidão, não só toda a gratidão que o bombeiro deve a você, mas a minha pessoal também. E venha sempre.
Pavão, Isso aqui é a nossa casa. um orgulho ver você aqui perpetuando a história do CB, perpetuando a história dos bombeiros, grandes bombeiros que passaram por essa instituição, que construíram isso tudo, né? Então eu fico muito orgulhoso de estar aqui. Talvez não esteja à altura de muitos que aqui passaram, mas Imagina. eu dei o melhor de mim. Eu sou franco para você. Talvez não tenha sido o máximo, mas eu dei o melhor do que eu podia, tanto da minha vida particular como da minha vida profissional para a instituição. Porque, Não tenho dúvida disso. sinceramente, Pavão, eu tenho um orgulho danado disso. E você é um cara que, quando eu dei a chave do elevador, Pavão, eu falei, ele merece essa chave. Ele merece, entendeu? Obrigado, Bertô. E foi uma escolha acertadíssima de todos. Foi Muito fantástico, obrigado. foi Bertô, fantástico. minha melhor continência para você. Idem. Regaço. Muito obrigado. E você venha sempre. Você vai ser convidado mais vezes, pode ter certeza. Com honra. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Entrevistamos hoje o Coronel Bertolini, um bombeiro de alma. Imagina. Mas lembra vocês? Inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast. Acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E lembrando também, em breve estaremos fazendo as nossas transmissões ao vivo. Aí vão poder interagir com o pessoal, viu, Bertô? Mas eu acho que vai fantástico. Mas vai ser bem bacana. Ocorrência é ao vivo também. Pois é, boa. Ocorrência ao vivo, o podcast tem que ser ao vivo também. Não tem ocorrência gravada. Não tem. Não tem, não, cara. Tem que ser ao vivo. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Legal.